Bom dia. Buenos dias. Bom dia. Good day to each of you. Bom dia a todos vocês. Que privilégio estar aqui com a divisão sul-americana nessa conferência bíblica internacional. Que oportunidade para nós focar no grande e maravilhoso, na grande comissão, a maravilhosa comissão que Deus deu para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma missão que está além do entendimento humano, mas é dada a nós do céu, do próprio céu, vinda do céu. Eu sou muito grato pelo pastor Killer, pelo seu Chip, pastor Arthur Stelli e a outros que organizaram essa ênfase maravilhosa focada na identidade da missão, na identidade da missão que Deus deu para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meus queridos líderes, seja você um ancião de uma igreja local, seja você um pastor, seja você um líder, diretor de departamento, seja você um administrador de alguma dos vários campos ao redor da divisão sul-americana, eu clamo que vocês foquem na missão que foi dada dos céus e na identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês verem, nós somos uma igreja ao redor do mundo, uma igreja que inclui cerca de 200 países ao redor do mundo. E, de fato, eu trago para vocês cumprimentos especiais dos irmãos e das irmãs da divisão da norte-africana. Eu acabei de sair de lá do Zoom. Eles estavam tendo o encontro anual deles e eles estão avançando em suas agendas e focando no que Deus quer que eles façam. Deus está os usando de maneiras únicas para alcançar várias pessoas nas regiões e locais mais difíceis da divisão africana. E eles mandam saudações para vocês. Nós somos uma família em Jesus. E por meio do Zoom, nós podemos fazer várias conexões ao redor do mundo. Que privilégio! Até mesmo nessa pandemia. Embora a Covid-19 tenha causado muitas dificuldades, e na divisão sul-americana vocês estão vivenciando muito dessas dificuldades. Que Deus está nos livrando, Deus está nos abençoando na nossa identidade, na nossa missão, apesar da pandemia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós pertencemos a um movimento, o movimento adventista, que é tão especial para Deus que Ele conecta-se conosco de uma maneira íntima, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira consistente, porque Ele quer o seu movimento adventista tenha um sucesso. E em todos os países ao redor do mundo, a divisão sul-americana, Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos deu uma identidade sobre quem nós somos. Nós fomos dados a proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e o 4º anjo de Apocalipse 18, para clamar as pessoas, ajudar as pessoas a entender que a justiça de Deus, de Cristo, é a justiça santificadora, é o centro da mensagem, das 3 mensagens angélicas. Ele nos chamou para proclamar algo tão único,
tão poderoso. Os adventistas jamais devem esquecer a sua identidade. Eles foram chamados por uma razão além dos outros religiões para esse tempo. Meus irmãos e irmãs da divisão sul-americana, nada vai parar o movimento da preciosa proclamação de Deus, das três mensagens angélicas. Nada vai parar a proclamação desse gospel, do evangelho eterno. Não a Covid-19, não vai ser a perseguição, nem a falta de dinheiro. Nada vai ficar no meio de Deus, tendo a certeza de que a sua mensagem será proclamada com poder eterno. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. A identidade de quem nós somos é de importância absoluta. Deus nos pede para nos lembrarmos de que nós somos, como a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, que nós, como adventistas, somos os herdeiros dessa identidade do povo remanescente dos últimos dias de Deus, que vai chamar todo mundo a uma compreensão da verdade de Deus, da Bíblia. E no verso 17 de Apocalipse 12 diz: e o dragão irou-se contra a mulher. Então o diabo estava bravo, irado com a igreja. A mulher representa a igreja. E ele saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, ou seja, os remanescentes, aquele povo que é precioso para Deus, que são seus mensageiros especiais, e os ajuda a identificar quem nós somos. A missão deve ser identificada com a palavra de Deus, santa palavra de Deus. E o que é essa identificação? E diz que essas pessoas, esse último grupo, esse grupo que foi dado uma mensagem especial, esse grupo que foi enviado numa missão especial, esse grupo único de pessoas, esses que obedecem os mandamentos de Deus, incluindo os 4 mandamentos, especialmente o 4º mandamento dos 10 mandamentos de Deus, do sábado, e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Essas são as marcas fundamentais do movimento dos grandes remanescentes dos últimos tempos de Deus. Vocês são partes disso. Eu estou muito impressionado com o que a divisão sul-americana tem feito em juntar nessa conferência teológica internacional, trabalhando com o pastor Stelly e com outros, a juntar cerca de 15 mil líderes ao redor da divisão. Deus seja louvado por cada um de vocês. Muito obrigado pela sua dedicação, pelo gracioso movimento dos últimos dias de Deus. Nunca se esqueçam de quem vocês são. Vocês são adventistas do 7º dia. Isso nos diz de onde nós viemos, o 7º dia, o último dia da criação, onde Deus criou essa terra em 6 dias literais. E muito obrigado, Divisão Sul-Americana, por ter apoiado de forma tão forte a nossa compreensão da criação bíblica recentemente. Então, isso não fala de onde nós viemos, e a nossa palavra do nome adventista nos diz para onde nós estamos indo. Em breve, Jesus vai voltar. O advento, o retorno de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Então, quando você fala as palavras a igreja, adventistas do 7º dia, você está pregando um sermão da identidade e missão para todos que você conversa.
Ele não fala de onde você veio, você fala de onde para onde você está indo, então você fala por que você está aqui. Eu estou aqui para convidá-los aos pés da cruz para uma compreensão de que Jesus é e que plano Ele tem para a sua vida. Então, você pode dizer para o Senhor, sim, Senhor, eu vou, eu serei parte de um envolvimento total de membros, todo mundo fazendo alguma coisa para Cristo, para o fim porque o tempo do fim está aqui. E eu tenho que dizer para vocês, eu acredito de maneira muito forte que este não é o fim do mundo, essa pandemia não é o fim do mundo, mas está dizendo que Jesus está voltando muito em breve. Eu acredito com todo o meu coração que o retorno de Cristo é iminente. Em breve acontecerá. Jesus voltará em breve. Isso é parte da nossa identidade. Quem nós somos, pessoas esperando para o fim dos tempos. Deus deu a nós uma oportunidade maravilhosa de ser parte dessa missão durante a pandemia e além dela também. A pandemia é miserável. Muitas pessoas morreram, muitas famílias perderam seus queridos e nosso coração alcança essas pessoas. Mas eu quero dizer que muitas dificuldades ainda estão por vir. Nós sabemos da leitura do livro de Daniel e de Apocalipse, de Mateus, capítulo 24. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Os sinais ao redor de nós nos diz isso, nos diz que Jesus está voltando em breve. Os desafios políticos que estamos enfrentando ao redor do mundo, a destruição econômica que está acontecendo, a fabricação social que está sendo destruída e o movimento ecumênico. Agora, meus irmãos e irmãs, não acreditem por um minuto que o inimigo não está ocupado tentando manipular, tentando mudar, tentando trazer alguns desenvolvimentos estranhos no ecumenismo. Não permita que o inimigo te derrube. Não ouçam as coisas que não estão na palavra de Deus. Perceba que o nosso entendimento do livro de Daniel e do livro de Apocalipse e dos Espíritos de Profecias, escrito o livro O Grande Conflito, as coisas que estão nesses livros vão acontecer ainda mais agora. Precisamos entender a nossa identidade como um povo dos últimos dias que vai se posicionar pela verdade da Bíblia, não por tradições, não por essa mistura de verdades, mas apenas na verdade da Bíblia. É por isso que vocês estão tendo esse simpósio teológico internacional da divisão sul-americana. Eu louvo a Deus pela liderança que deu a vocês a oportunidade de consertar, de fixar a mente de vocês em quem vocês são como um povo adventista do sétimo dia, vivendo nos últimos dias da história da Terra. Que privilégio fazer parte desse maravilhoso movimento adventista. Com as 3 mensagens angélicas que nós temos que compartilhar. Deixa eu citar para vocês uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 19. Eu vou tentar ler rapidamente, devagar, porque eu sei que os tradutores estão fazendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigado a todos os intérpretes. Muito obrigado por me fazer falar de maneira maravilhosa em português, por me falar de maneira perfeita em espanhol. Muito obrigado. Deixa eu ler devagar essa citação.
de uma forma especial, os adventistas do sétimo dia foram enviados para o mundo como pessoas que devem olhar e vigiar. Para eles foram designado a mensagem dos últimos tempos e neles brilham a luz da palavra de Deus, a santa palavra de Deus. A eles foi dado o trabalho de maior importância. O que é isso? A proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica. Não há outro trabalho de importância maior. E eu continuo lendo. Eles não devem permitir que nada absorvam as suas atenções. Meus irmãos e irmãs, líderes, anciões locais, departamentais, administradores, membros da igreja, outros que estejam envolvidos nesse lindo simpósio internacional teológico. Eu quero dizer para vocês que Deus está chamando a cada um de nós para permitir que nada absorva a nossa atenção, mas a identidade de quem os adventistas serão no fim do tempo, permitindo que o Espírito Santo trabalhe por meio de vocês, que proclame as mensagens dos últimos tempos. Com amor, com cuidado, mas também uma mensagem direta, uma mensagem poderosa. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos lindos sobre como você pode manter a sua conexão com Jesus cada dia como líder, para ajudar-nos a entender nossa identidade na missão. Não permita que a pandemia, não permita que as atividades do dia, da sua vida, não permita que as frustrações que cheguem até você tirem a sua atenção, o seu foco da sua identidade como pessoa especial de Deus para o fim dos tempos. Deus tem uma missão particular para cada um de nós. Ele nos pede para que sejamos reavivadores e reformadores nele. Ele nos pede para cairmos aos seus pés a cada dia, para entender nosso relacionamento com ele, para ler das Escrituras as lindas profecias que ele nos deu. Essa manhã mesmo eu estava lendo do capítulo que nós somos designados a ler ao redor do mundo. Todos estamos lendo a Bíblia todos os dias, o mesmo capítulo, no Reavivados por Sua Palavra, o nosso programa. E o capítulo 7 de Jeremias, eu leio para vocês o que Jeremias estava compartilhando e o que o Senhor estava dizendo. Versos 5 e 6 e 7, em Jeremias capítulo 7. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Deus está falando para nós até hoje. Siga o meu caminho. Aprenda a identidade de quem você é, de quem nós somos como adventistas do sétimo dia. Nossa função principal de proclamação do fim. Se você ficar no caminho correto, eu vou abençoá-lo. E você será uma força poderosa para mim. Deus está chamando a cada um de vocês
15 mil de vocês, mais de 15 mil que estão ouvindo e assistindo hoje nessa conferência bíblica de missionária internacional. À medida que você ouve a voz de Deus no seu próprio relacionamento, Ele pede que você seja dedicado e com compromisso, um adventista em comprometimento. Alguém que tem uma forte conexão em oração. Eu quero encorajar cada um de vocês que vocês caminhem a caminhada especial com Deus no fim dos tempos. Que você acredite, número 1, numa crença literal da palavra de Deus. Que você não aceite, que você não acredite em nenhuma ideia diferente. Ah, ok, a palavra de Deus é boa para ler, tem boas informações, mas sabe, você tem que ser aquele que interprete da maneira da sua forma. E você não tem que seguir o que está escrito na Bíblia, é apenas uns bons conselhos. Meus irmãos e irmãs, quando vocês já ouviram isso, nós acreditamos na abordagem historicista da Bíblia, que foi dada por Deus, que ela tem um plano, que ela segue um tempo, uma linha de tempo em particular. Nós acreditamos na linda compreensão de que a palavra de Deus foi dada a nós de uma maneira para ser acreditada e não para ser não acreditar de uma forma que você seja o intérprete. Não. É um método bíblico onde todas as palavras de Deus são importantes. E que a Bíblia é sua própria intérprete. Queridos, acreditem na palavra de Deus e numa compreensão literal da maravilhosa palavra de Deus. Eu também quero instar a vocês que nos 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, eles são crenças bíblicas, não é apenas uma imaginação de que alguém que decidiu dar grandes informações interessantes. As 28 crenças fundamentais são fundamentadas na Bíblia. Saiba disso. Apoie elas. Ensine-as. Promova-as. Alimente a palavra de Deus para as pessoas. Não apenas pregue lá na frente e fale alguma história interessante. Pregue a palavra de Deus. As 28 crenças fundamentais são fundadas na palavra de Deus. Mais cedo eu pedi que vocês confiassem e estudassem na palavra, no Espírito de Profecia. Deus deu o Espírito de Profecia nos fins dos tempos com um propósito. Ele nos leva de volta à Bíblia. Ele nos conduz a Jesus, nos dá instrução de quase todas as partes do mundo que vivemos e as atividades que nós estamos envolvidos. A família, finanças, como alcançar outras pessoas, como interagir com os indivíduos, como entender as Escrituras, como fazer trabalho missionário, como fazer publicações, como trabalhar na área da saúde, como fazer várias coisas. Leia e estude o Espírito de Profecia. Acredite, promova, use-a, ensine-a, apoie-a. Acredite que esses que nós já falamos do Apocalipse 12, que aqueles que guardam o mandamento de Cristo e dão testemunho de Cristo. E nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 10, que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Acredite nisso. Número 4, tem uma vida ativa de oração. Se você quer mudar a sua
ideia de como você é adventista, tenha uma vida ativa de oração. Ore por outros, ore por intercessão, ore pela chuva serôdia do Espírito Santo. Entenda a palavra, entenda que Deus quer usar você de uma maneira poderosa, mas se você não orar, você não terá nenhum poder. Número 5, acredite no reavivamento e na reforma. Perceba que nós somos o último povo do Apocalipse 15 nos fala. Se nós demos uma missão e uma identidade de quem nós somos, nós não podemos Deus pede a cada um de vocês para irem e compartilharem a sua fé, compartilhar o que você recebeu pelo poder do Espírito Santo, pessoalmente compartilhar a sua experiência. Se você teve tempo suficiente hoje, você pode ouvir 15 mil testemunhos do que Deus fez na sua vida. Que bênção saber que cada um de nós pode compartilhar nossa fé, não apenas em reuniões evangelísticas públicas. Há reuniões acontecendo, mídia social, isso é maravilhoso, mas não apenas reuniões públicas, mas compartilhamento pessoal com outros. Deus pretende que cada um de nós cumpra Mateus 28, 18 e 19, de ir a todo mundo, desde a última cidade, de uma casa para até a última casa, de uma pessoa até a última pessoa. Deus quer que nós compartilhemos a nossa fé. Eu quero ter certeza que vocês ergam Jesus e a sua justiça. Perceba que Jesus está no Santíssimo do Santuário, agora, intercedendo por você e por mim. Vocês sabem, algumas pessoas vão te dizer, bem, você sabe, não tem santuário mesmo no céu. Isso é só para que nós entendamos as coisas um pouco melhor. Deixe-me falar para você. Por que Deus falaria para Moisés que ele estava deixando o santuário, que era algo parecido com o do céu? Eu acredito no primeiro departamento. Eu acredito que tem o segundo departamento, o Santíssimo, o Santo, o Lugar Santo e o Santíssimo. E eu acredito que em 1844, Jesus foi para o Lugar Santíssimo para interceder pelo seu povo. Ao investigar, quando o juízo investigativo começou, isso é uma verdade bíblica fundamental que nós acreditamos que é preciosa. Isso nos ajuda a entender a nossa identidade na missão. Deus dará a vocês um entendimento de sua justiça. Número 8. Acredite nas 3 mensagens angélicas. Proclame em alta voz, de uma forma amável e gentil, a mensagem única que foi dada aos adventistas para proclamar. Isso vai consertar a sua identidade de quem nós somos. O 9º item é: tenha uma disposição feliz. Seja alguém que traga as pessoas juntas, una as pessoas. Ao cumprir 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, onde Deus nos deu o ministério da reconciliação. Una as pessoas. Isso é uma marca da nossa identidade como adventistas do 7º dia. Não seja uma pessoa que está sempre triste e chateada. Seja alguém que está feliz como um adventista do 7º dia. Número 10. Quando você olha ao redor e vê pessoas que estão desencorajadas, seja afirmativo, ajude as pessoas a olharem para cima e verem a grande visão do que Deus está armazenando para elas. Que nós somos parte de uma missão única, de uma mensagem única, que temos uma identidade como adventistas do 7º dia. Número 11.
tenha uma confiança profunda de que Deus está cuidando. Vocês sabem, tem pessoas que lideram na igreja. Eu tive o privilégio de ser chamado como um líder na igreja. Vocês são líderes na divisão sul-americana, mas nunca pensem que nós somos aqueles liderando a igreja. Não. Jesus Cristo é o general desta grande igreja. Ele é o que governa esse universo e está liderando esta igreja. Nunca, jamais dê espaço para desencorajamento. A igreja, acredite que Jesus está liderando a igreja adventista. Agora eu quero mostrar um interessante que pode consertar a sua ideia de identidade. Eu quero que você tenha uma vida boa e saudável. Se a sua mente não está clara, se seu corpo não está funcionando adequadamente, você não pode pensar e orar como deveria, e a sua identidade como adventista do sétimo dia estará anuviada. Você não vai entender quem você é se você não viver de forma saudável. Comer a comida correta, beber bastante água, fazer bom exercício e dormir. Concentre-se nas coisas que são positivas, fique longe das coisas que são negativas e que deixam você para baixo. Claramente, álcool, fumo, drogas e essas coisas diferentes. Fixe a sua mente nas coisas que são relatadas como boas, como Filipenses 4:8 nos diz. Deus vai te dar a forma correta de viver. E eu tenho que te dizer, talvez você não concorde comigo, eu tenho sido vegetariano pela vida toda. É simplesmente viver da maneira mais simples possível. A minha esposa maravilhosa faz comida deliciosa, que é simples e nutritiva. Deus chama você para viver uma vida simples e humilde. Isso vai te ajudar a fixar a sua identidade, porque a saúde e a vida espiritual estão conectadas. Você é o que você come. Seja um adventista do sétimo dia saudável, envolvido no ministério da saúde abrangente. As pessoas que estão te assistindo, da próxima vez que as pessoas te virem, deixe-as entender que você é uma pessoa fiel, justa, que há um equilíbrio, uma compreensão equilibrada. Deus vai te dar a compreensão de como ser uma pessoa justa, e isso vai te ajudar na sua missão e na sua identidade. Também seja um bom ouvinte para aqueles que estão pedindo o seu conselho. Ouça essas pessoas, não esteja falando o tempo todo. Ouça, escute, e então dê esperança para o futuro. Como um líder na palavra de Deus, eu também insto vocês a procurar conselho de outros. Isso vai ajudá-lo a fixar a sua identidade na missão, para ajudá-lo a entender que numa multidão de conselhos está a sabedoria. É por isso que nós temos conselhos, comissões da igreja. Nós temos reuniões administrativas. Cada um de nós trabalha em uma harmonia bonita quando estamos conectados com o Senhor. Procure conselhos dos outros e isso vai te ajudar a fixar a sua identidade na sua missão. E eu quero encorajar todos vocês, ao identificarem qual é a sua missão, defendam o que é correto, o que é verdadeiro, aquilo que é honrável, aquilo que a palavra de Deus nos diz, as coisas que são eternas, que nunca podem ser movidas. Defenda as coisas certas.
citação famosa de Ellen White do livro Educação. Vocês só podem fazer isso quando estiverem conectados todos os dias com o céu, com o próprio céu. Fique conectado com o Senhor e defenda o que é correto. Outra marca de quem nós somos como povo é que nós vamos defender aqueles que não podem se defender. Defenda aqueles que são fracos e que têm dificuldade na sua situação física. Talvez eles sejam doentes ou estejam tendo um problema. Talvez eles não tenham pai ou mãe, sejam órfãos. Talvez tenha uma viúva. Defenda as pessoas que não têm voz. Essa é uma marca da identidade do povo amorável de Deus. Porque no fim dos tempos o Senhor vai dizer para aqueles que o alimentaram, que vestiram o Senhor, que o ajudaram em situações daqueles que não têm pai, mãe, os órfãos, as viúvas. Ele vai dizer para você, você fez isso para mim. Vocês veem, a Igreja Preciosa de Deus será identificada como pessoas que têm grande preocupação e empatia pelos outros, apontando essas pessoas para aqueles que podem lhes trazer uma compreensão completa de Deus. Cada dia, na sua experiência como um líder para o Senhor, peça sabedoria. Clame, Tiago, capítulo 1, verso 5. Peça sabedoria. E como alguém que recebe sabedoria do céu, seja um servo humilde. Entenda que Deus não vai trabalhar através de pessoas que são orgulhosas, que pensam de si mesmas como melhores que os outros, mas Deus trabalhará através de você e de mim de uma maneira humilde, que toca a vida das pessoas. E, finalmente, meus irmãos e irmãs, esta é uma das marcas mais identificadoras da Igreja Adventista. Congelou? Não? Estou bem.